Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O zagueiro Kaká, do Corinthians, está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. Após um período afastado devido a uma pancada na região do tórax e quadril direito, o defensor avançou significativamente em sua recuperação e pode ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira. Essa possibilidade gerou grande expectativa entre os torcedores, que aguardam ansiosos pela volta de um jogador importante para a defesa. Kaká não entra em campo desde a vitória por 1-0 contra o Cuiabá, no final de outubro. Foi nesse jogo que ele sofreu a lesão e precisou ser afastado dos compromissos seguintes. Desde então, o zagueiro perdeu 3 partidas importantes, incluindo confrontos na Sul-Americana e no Brasileirão. Seu retorno tem sido amplamente aguardado e foi inicialmente noticiado pela Rádio Itatiaia, sendo posteriormente confirmado pela Gazeta Esportiva. No entanto, o grande mistério ainda persiste. Será que Kaká começará a partida contra o Cruzeiro como titular? O Corinthians segue monitorando o estado físico do jogador, e os últimos treinos da equipe serão fundamentais para que a comissão técnica tome uma decisão. Tudo indica que o retorno de Kaká ao time titular dependerá de sua condição física, que será avaliada com mais precisão nos próximos dias. Por outro lado, outro defensor do elenco, André Ramalho, ainda não deve ser uma opção para o técnico. O Beck segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida durante o clássico contra o Palmeiras, no início deste mês. Assim, Ramalho ainda não está pronto para ser relacionado, o que aumenta a chance de Kaká voltar à equipe. Caso o zagueiro esteja 100% apto para o confronto, ele deverá formar a zaga ao lado de Gustavo Henrique. No entanto, se houver qualquer restrição, a comissão técnica tem alternativas. O jovem Renato pode ganhar uma oportunidade no setor, ou, em uma solução mais improvisada, o volante Ranieri pode ser deslocado para a defesa. A ausência de Félix Torres, convocado para a seleção do Equador, também pesa nessa decisão. O jogo entre Corinthians e Cruzeiro acontecerá nesta quarta-feira, às 11 horas, em Itaquera, e promete ser de grande importância para ambos os times. O Corinthians busca sua 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro deve entrar em campo com um time alternativo, priorizando sua preparação para a final da Sul-Americana contra o Racing. A expectativa é alta, e a presença de Kaká na zaga corintiana pode ser um dos grandes destaques da partida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nas últimas semanas, a torcida do Corinthians foi surpreendida por um rumor que correu pelos bastidores do futebol. Cássio, ídolo eterno do Timão, teria zombado de seu antigo clube antes de uma partida importante. A possível provocação de um dos maiores goleiros da história do Corinthians, após uma passagem memorável, gerou um furor nas redes sociais e nos meios esportivos. O que antes parecia uma relação de respeito mútuo entre o jogador e a torcida, agora se torna um grande mistério a ser desvendado. Cássio, que deixou o Corinthians no meio de 2024 após 12 anos de grandes conquistas, incluindo o Mundial de Clubes de 2012, sempre foi visto como um pilar de força e liderança dentro de campo. Com mais de 700 jogos e 9 títulos conquistados, o goleiro sempre teve um carinho imenso pela torcida alvinegra. No entanto, uma atitude recente, antes de um confronto entre Cruzeiro e Corinthians, tem deixado todos questionando o que realmente aconteceu nos bastidores. Teria ele mesmo se rendido a um momento de provocação? Fontes próximas ao goleiro e ao elenco cruzeirense indicam que, antes da partida, Cássio teria feito comentários jocosos sobre o Corinthians, provocando até risos entre alguns companheiros de time. Para a torcida alvinegra, que até hoje reverencia o goleiro como um ícone, a situação é vista como um possível desabafo de alguém que, ao longo dos anos, sentiu o peso das críticas pela queda de rendimento do time. Afinal, em sua última temporada no Timão, Cássio sofreu com uma série de falhas e a insatisfação crescente dos torcedores. O episódio gerou um debate acirrado entre os corintianos. Para muitos, Cássio merecia mais respeito, especialmente depois de ter dado tanto pelo clube.
Para outros, o goleiro tem o direito de expressar sua frustração de maneira irreverente, principalmente após o tratamento recebido na reta final de sua trajetória no Corinthians. Não há dúvidas de que, ao longo dos anos, Cássio sempre deu o sangue pelo timão, mas será que o peso das críticas e a falta de apoio o levaram a esse comportamento? Cássio sempre foi muito mais do que um simples goleiro para o Corinthians. Sua personalidade forte e determinada o tornou uma figura carismática dentro e fora de campo. Com um jeito humilde e focado, conquistou a confiança da torcida e dos companheiros de equipe, sempre se destacando pela tranquilidade nas horas mais decisivas. Esse perfil, aliado à sua enorme capacidade técnica, o levou a ser reconhecido como um líder natural do grupo. Sua postura calma e assertiva nas entrevistas também ajudou a construir a imagem de um jogador maduro, pronto para enfrentar qualquer desafio. Apesar de sua imponência em campo, Cássio sempre foi discreto fora dele. A personalidade reservada do goleiro fez evitar as luzes da ribalta, preferindo se concentrar no trabalho e no bem-estar de sua família. Ele sempre se mostrou uma pessoa introspectiva, focada em sua profissão e com uma vida pessoal preservada, longe dos holofotes. Essa postura de manter a privacidade, somada à dedicação no dia a dia, ajudou a cimentar sua imagem de profissional íntegro e comprometido. No entanto, como todo ser humano, Cássio também teve seus momentos de fragilidade. Sua personalidade, muitas vezes descrita como forte, esconde um lado sensível, que veio à tona durante os momentos de pressão no Corinthians. Quando as críticas começaram a se intensificar em relação ao seu desempenho e à queda de rendimento do time, ele não hesitou em se abrir com a torcida, desabafando sobre a difícil situação que estava vivendo. Esse ato de vulnerabilidade demonstrou que, por mais que Cássio fosse um gigante nas quatro linhas, ele também carregava dentro de si as mesmas emoções que qualquer outro ser humano. Apesar das dificuldades enfrentadas, Cássio sempre demonstrou grande espírito esportivo, colocando o bem-estar coletivo à frente de questões pessoais. Sua liderança nunca foi de imposição, mas de exemplo. Para os mais jovens, ele era uma referência de como agir com profissionalismo e respeito no esporte. Sua ética de trabalho e sua humildade no trato com os outros jogadores, funcionários e torcedores mostraram que, por trás de sua imensa estatura física e habilidades excepcionais, havia um ser humano admirável, que, ao longo dos anos, se tornou ícone não só pelo que fez dentro de campo, mas também por sua postura fora dele. O que está claro é que o gigante Cássio segue sendo um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e, especialmente, do Corinthians. Mesmo com a recente saída e os rumores sobre sua atitude antes do confronto, sua história com o clube e com a torcida permanece indiscutível. Resta saber se esse suposto episódio será apenas uma memória passageira ou se irá marcar de vez o relacionamento entre o goleiro e o Corinthians, que, até pouco tempo, parecia imbatível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!